Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto. Como vocês puderam perceber, né? Houve algumas falhas técnicas aqui na transmissão, mas vamos continuar mesmo assim, né? Se até as grandes emissoras de rede também pecam, né? Imagina a gente que está com recursos limitados aqui. Mas vamos pedir que o Espírito Santo esteja conduzindo aqui para que não ocorram mais falhas. Bom, hoje é o primeiro culto pós semana de oração, pós os 10 dias de oração, na verdade, que o Espírito Santo, que nós clamemos por Ele, para que Ele nos dê capacidade para pôr em prática tudo o que foi aprendido aqui. Pois sabemos que pondo em prática esses 10 dias de oração em nossas vidas, nós teremos uma vida verdadeiramente prostrada diante de Deus e estaremos aptos para receber essas bênçãos. Bom, vamos iniciar nosso culto agora com uma oração. Convido vocês para prostrarem-se suas fontes, para que nós possamos adorar e engrandecer o nome do nosso Salvador. Oremos. Santo Deus e amado Pai, agradecemos a Ti por mais um dia de vida. Somos gratos por, mesmo estando em casa, mesmo diante das circunstâncias, podermos hoje estudar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja aqui inspirando-nos para transmitir a Tua mensagem e que Teu nome aqui seja exaltado. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos o momento de louvor, gostaria de avisar a vocês que, enquanto durar o decreto promulgado pelo atual governador da Paraíba, os cultos continuarão sendo online. Até o momento, os cultos presenciais, eles não acontecerão até o dia 10 do mês que vem. Então, que nós possamos, mesmo estando em casa, que nós possamos manter a reverência e cultuando ao nosso Criador. Agora, eu convido vocês para que juntos possamos entoar louvores ao nosso Criador. Ser
Senhor me tomou nas suas mãos e me revigorou. O Senhor é aquele em quem eu posso confiar todos os dias da minha vida. Ele jamais me desamparará. Começando com as mulheres. Confiei no meu Senhor, e Ele me ouviu. Conta a sua história agora, de quando o Senhor livrou você. Do pecado livrou, e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e os meus pés guiou no bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Confiei no meu Senhor. Jesus.
pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Muito bom, né, meus irmãos? Poder honrar a Deus, poder louvar a Deus através também de nossas vozes. Ainda em momento de reverência, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Antes de iniciarmos a pregação, teremos mais um louvor especial, que a gente possa continuar louvando a Deus através também da adoração. Convido todos vocês agora para juntos, unidos, mesmo não fisicamente, mas de forma virtual, que nós possamos sentir em nossas vidas a presença do Espírito Santo e a presença do nosso irmão, mesmo ele não estando ao nosso lado, que nós possamos continuar louvando ao nosso Criador. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Eu quero ser. E aí, pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Primeiro culto, né, depois da nossa semana de oração, que nós estamos aqui transmitindo pelo YouTube. E Thierry já falou aqui, mas eu vou ressaltar para você. Tem aquela pessoa que você estava visitando, que você estava dando estudo, aquela pessoa lá que faz um tempinho que nem veio para a igreja, manda para ela aí esse link, tá bom? Aqui embaixo tem um botãozinho aí de compartilhar, você pode compartilhar com essa pessoa, para que ela possa aprender
o que Deus preparou para nós essa noite, e eu garanto para você que vai ser bem especial. Você está vendo aqui, nós iremos falar sobre alimentação. É muito importante, pessoal. A nossa alimentação, na verdade, ela nos define. Então, manda para as pessoas aí, convida o seu vizinho, pega logo uma garrafinha de água para você não precisar ficar se levantando. Também pega papel e caneta para que você possa anotar aqui. Vai sair muitas coisas importantes esta noite, muitas mensagens poderosas para você. E a todo momento eu estou olhando aqui para baixo, eu estou com o meu slide aqui, que se fosse para a gente poder passar ele aqui também ia dar mais moído e tal. Então aqui vai ficar só o primeiro slide e o restante do slide eu vou estar olhando aqui no meu celular, tá bom? Então não se assuste quando você vê eu olhando bastante aqui, é porque eu estou olhando na minha colinha, olhando o meu slide, que ele vai me auxiliar durante esse sermão. Então, essa mensagem aqui, como vocês sabem, eu comportei aí durante 2 anos, né? E eu trabalhei muito com o livro Poder Medicinal dos Sucos e Shakes, o Maravilhoso Poder das Plantas e também o Saúde com Sabor. E aí eu levava essa mensagem, passava lá na igreja, eu palestrava, né, nas igrejas evangélicas, e aí no final, os livros que eram ofertados eram esses livros referentes à palestra. E era justamente essa palestra aqui que eu passava para eles, e eu quero também passar para vocês. Sabe por quê? Porque em questão de conhecimento, em questão de literaturas, nós somos um povo que tem um conhecimento enorme, muito grande mesmo. Nós temos um acervo de livros que você não consegue nem imaginar. Só que a maioria das pessoas que eu vejo adventistas, elas estão fora de forma, estão doentes, estão tomando remédio. Então isso deveria ser até um pecado, né? Um povo como a gente, com tanto conhecimento, com tanto livro, tendo a Bíblia ao nosso dispor, ser também um povo bem doente, né? Então é por isso que hoje eu quis trazer essa mensagem para vocês. Nós iremos comparar aqui as duas alimentações, né? A alimentação do Éden e hoje a alimentação do fast food, como nós estamos acostumados. Eu queria passar um videozinho aqui para vocês, rapidinho. É um vídeo de 1 minuto. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse vídeo. Tá bom? Ele é uma animação e extrai a lição de vida aí que esse vídeo passa para você. Olha aí, imagina aí você viu a Coca-Colazinha dele lá do lado? Então, imagine você fugindo aí desses dinossauros. Será que você escapava ou você morria também, hein? Escreve para mim aqui no chat. Eu queria ver uma nota de 0 a 10. Qual é a nota que você dá para a sua saúde? Escreve aqui para mim. E nesse momento também, vai mandando para mais pessoas. Vamos colocar uma meta aí. Eu acho que a gente está com uns 30 e poucas pessoas, né? Vamos chegar a 50 essa noite. Então, manda aí para 3, 4 amigos, tá bom? Manda aí no grupo da família também. E coloca aqui no chat para mim, de 0 a 10, que nota hoje, baseado nas suas dores, baseado nos remédios que você toma, ou então baseado na ausência de dor que você tem, né? Baseado na sua alimentação também, que nota de 0 a 10 você dá para a sua saúde? Escreve aí que eu vou ver aqui também. Vou até sair do meu slide aqui para dar uma olhada, tá bom? Então, escreve aí para mim, para que eu possa ver aqui qual a nota que vocês estão dando aí para a saúde de vocês. Porque, às vezes, a gente negligencia um tema que é tão importante, um tema que é tão atual, um tema que a Bíblia falou tantas vezes e a gente negligencia, e não é por falta de conhecimento. É por, me desculpa a expressão da palavra, mas é por safadeza mesmo. Então, escreve aqui para mim, eu estou olhando aqui agora.
Tô olhando aqui, olha só, a Alda Viana deu o número 8, Júnior deu o número 9, o pessoal aqui tá com a saúde boa, viu? A pontuação aqui tá muito boa. Cleidiano deu 9 também. A irmã Júlia colocou nota 80, olha só, que maravilha. Então, vai botando aqui sua nota. François colocou 8. Maria Luísa colocou 8,5. Felipe colocou logo 100, né? A nota 10 fechada. Então, vai mandando aqui para eu ver sua nota. Vai mandando aqui para que eu possa, baseado em tudo isso que eu falei para você, dar sua notinha aí para que eu possa ver aqui. E colocaram um 3 aqui, ó. Ou é um 30? Acho que é o 3, né? Numa escala de 0 a 10 e de 10 a 100, o 30 é o 3. Então, pessoal, vamos lá. Então, o que falta? O que está acontecendo? O que precisa para que a gente possa chegar na nota 10, né? E quando eu falo nota 10, tem pessoas que se alimentam ruim, ainda não tem nenhuma dor, mas a alimentação dela está péssima, ou seja, no futuro ela vai ter dores, vai ter complicações com a saúde. Então, se você está nesse estado, não coloque nota nem 8 nem 7, põe um 5 aí, um 4. Por quê? Porque você está plantando, toda pessoa que planta, ela colhe, né? E nós vemos que a negligência, as leis de saúde hoje, elas acarretaram uma pandemia chamada Covid, né? Que todo mundo aí está com medo. Por quê? Porque simplesmente pessoas escolheram desrespeitar as ordens divinas com relação à saúde. Ou seja, Deus ele deixou aqui neste manual chamado Bíblia todas as recomendações para que o seu povo possa viver bem, para que o seu povo possa ser um povo saudável. Então, se você não está vivendo ainda esse momento, é sinal que você aí que está me escutando está negligenciando alguma coisa. E eu tenho certeza que hoje você vai descobrir o que é. Então, também tenha a mente aberta ao que eu vou falar hoje aqui. Essa pregação ela está baseada em várias pesquisas que eu fiz durante o tempo que eu comportei e tal. Também estudei bastante os livros Conselhos sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver, da irmã Ellen White, e também os materiais que a comportagem nos proporcionava, né? Então, hoje iremos falar do Éden ao fast food. Para começar, eu queria ler aqui para vocês uma passagem do livro o livro de Ellen White, o livro Temperança. Ele diz assim, ó: Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre ele inteiro controle. Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crime. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Olha só o que a irmã Ellen White falou aqui no livro Temperança. Ou seja, Satanás pegou as coisas que Deus criou e converteu em veneno, né? Por exemplo, o vinho é feito da uva, a uva faz muito bem, só que quando você come em excesso, ela fermenta e tal, já faz mal para a nossa saúde. Então, tudo o que ele fez foi pegar aquilo que Deus havia criado para fazer mal a gente. Por quê? Porque Deus se comunica com a gente através da nossa mente, né? Através dos nossos sentidos. Então, se esses sentidos eles estão corrompidos e pervertidos, jamais Deus vai conseguir se conectar com o seu povo. Então, hoje, a estratégia que Satanás usa através da alimentação é muito grande. Por quê? Porque através da alimentação ele consegue chegar à alienação, ou seja, as pessoas comem tanto e comem tanta besteira que elas não conseguem mais raciocinar. E todas as coisas que as pessoas falam, elas aceitam, todos os exemplos que elas veem, elas seguem e por aí vai. Ou seja, então, através da alimentação, Satanás, ele usa a alienação. Então, é importante você saber disso, para que você possa, a partir de hoje, ter mais cuidado com a alimentação que você está ingerindo. Por quê? Porque é um clichê que já foi dito há muito tempo, mas que é muito verdade. Você é aquilo que você come. Então, a sua alimentação hoje
É uma alimentação mais natural? Tipo, o lixo da sua casa é um lixo mais de cascas ou é um lixo mais de sacos, né, de saquinhos? Porque tudo que a gente compra hoje está industrializado. Essa palestra, pessoal, faz muito tempo que eu queria fazer. Essa pregação, na verdade, faz muito tempo que eu queria pregar, né? E eu queria pregar aqui presencial. Só que como a gente, infelizmente, de acordo com esse momento que estamos vivendo, nós não podemos vir para a igreja, eu dividi ela em duas. Ou seja, então eu vou passar uma parte dela hoje, e aí quando a gente puder voltar para a igreja, eu vou passar a segunda parte aqui, porque é uma palestra muito de interações, sabe? Perguntas e respostas, e por aí vai. E assim, pelo YouTube, fica um pouco mais difícil da gente conseguir interagir, né? Então, eu dei uma pesquisa aqui, eu entrei no Ministério da Saúde, na OMS também, e fiz algumas pesquisas a respeito do quadro da saúde mundial. E veja bem, eu vou ler aqui para vocês. 40 milhões de pessoas que padecem de alguma enfermidade cardiovascular. Ou seja, existem 40 milhões de pessoas no nosso planeta que têm enfermidades vasculares. Ou seja, uma em cada 5 pessoas. Então, se na sua casa tem 5 pessoas aí, no mínimo uma tem alguma doença cardiovascular. Existem 16 milhões de diabéticos. 5 milhões a mais que não sabem quem estão com a enfermidade. Ou seja, eles só vão descobrir quando eles chegam lá, depois de um tempo, quando de repente não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais tratamento, e aquela pessoa ela não sabia que tinha, mas ela tinha, e essa doença levou ela a padecer. A cada ano acontecem 1.600.000 ataques de coração. Ou seja, é um ataque de coração a cada 40 segundos. Então, nesses 10 minutos aí de pregação, o tanto de pessoas que já sofreram um ataque cardíaco, né? Então, tem uma morte de ataque cardíaco a cada 52 segundos. Então, se você contar no relógio, a cada 52 segundos uma pessoa ela vai morrer por conta de um ataque cardíaco. A cada 30 segundos uma pessoa é diagnosticada com câncer. A cada 55 segundos uma pessoa morre de câncer. A cada ano, 180 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama. Aproximadamente 80 mil morrem nos primeiros 3 meses de tratamento. E 1/3 dos homens que morrem de câncer de próstata. Então, acontecem neste país 750 mil derrames cerebrais a cada ano, deixando aproximadamente 400 mil mortes. E outras outras pessoas com sequelas, né? Existem também 60 milhões de obesos no nosso planeta. 8 em cada 10 está acima do peso, ou seja, a cada 10 pessoas, 8 estão acima do peso. Uma pessoa em cada 3 tem a pressão arterial elevada. E, geralmente as pessoas elas tomam muito remédio, né? Parece que tem uma farmácia em casa, em cima da geladeira lá, geralmente numa Tupperware, né? É só o que tem é remédio. Então, se as pessoas não mudarem seus hábitos de saúde, 6 em cada 10, elas terão diabetes antes dos 20 anos de idade. Ou seja, 60% da população, se não mudar a alimentação, a forma como se alimenta hoje, até os 20 anos, essa pessoa ela terá diabetes. Tudo isso por conta dos seus hábitos alimentares. Se as crianças continuarem se alimentando dessa forma, 90% terão chance de diabetes e câncer antes dos 25 anos de idade. Olha só. Então, a gente fica se perguntando, meu Deus, esse quadro é alarmante, né? E às vezes a gente não vê isso acontecendo. Sabe por quê? Porque pessoas querem desobedecer às leis de saúde que estão na Bíblia. Ou seja, Deus ele deixou uma dieta, Deus ele deixou um regulamento, e que está tudo aqui na Bíblia. Fora isso também, ele inspirou uma mulher chamada Ellen White para que ela pudesse escrever sobre saúde. E hoje, os grandes médicos, os grandes hospitais estão comprovando aquilo que uma mulher que quase não tinha estudo escreveu há tantos anos atrás. Então, por negligenciar os escritos que Deus traz para nós, é que o povo padece, é que o povo morre. E às vezes a gente vive naquela ilusão, né? Ai meu Deus, ore por mim porque estou com dor nas costas. Ore por mim porque tem uma cirurgia para fazer. Ore por mim por não sei o quê. Sabe o que a irmã White diz? Ela diz que Deus ele não atende a oração. Preste atenção nisso que eu estou falando. Deus ele não atende a oração daquela pessoa que adquiriu uma doença por negligência. Ou seja, Deus diz, não faça isso. E você fez, ficou doente, você vai ter que sofrer as consequências. Você vai ter que sofrer as consequências. Você vai ter que pagar as consequências. Então, Deus ele deixou uma dieta para nós. Deus ele deixou
um guia alimentar. E aí você escolhe. Ou você entra nessas estatísticas que eu acabei de lhe falar, ou então você muda a sua saúde, muda os seus hábitos alimentares. Por quê? Porque a partir do momento que você muda os seus hábitos alimentares, o poder de Satanás ele é enfraquecido sobre você. Sabia que hoje a maioria das decisões que as pessoas tomam de barriga cheia, o estômago abarrotado, são escolhas ruins? Você sabia que muitos problemas eles poderiam ser evitados se a nossa alimentação fosse uma alimentação mais consciente, fosse uma alimentação melhor? Pois é. Então, se nós queremos aprender a viver mais, nós temos que modelar, ou seja, pegar os exemplos das pessoas que vivem mais, né? E eu fui fazer uma pesquisa aqui, o povo que mais vive na Terra é uma tribuzinha chamada de Hunza. Então, qual a expectativa dessa tribo de Joseudes? 120 anos de idade, ou seja, a expectativa deles, a nossa aqui é 70, 80 anos, né? A deles é 120, é quase o dobro da nossa, né? Então, a alimentação predominante desse povo são frutas, cereais e nozes cruas. E eles comem carne apenas 4 vezes no ano. Por quê? Porque é um ritual lá que eles fazem. Então, algumas curiosidades sobre eles aqui que eu queria trazer para vocês. Eles tomam banho em água gelada, abaixo de 15 graus. E se você pesquisar, tomar banho em água gelada, ela faz muito bem para o seu corpo. Eles praticam esporte até 100 anos de idade, na verdade, após os 100 anos de idade. E as mulheres com 65 anos dão à luz. Olha só que interessante. Praticam exercício físico depois dos 100 anos e as mulheres com 65 anos elas dão à luz. Que exemplo, hein? Então, você vê aqui que a alimentação deles predominante são frutas, cereais e nozes cruas. E aí você vê hoje uma pessoa com 50 anos, um idoso com 50 anos, uma pessoa com 60 anos, às vezes não consegue nem se abaixar para pegar uma coisa no chão, que a coluna já está doendo, não consegue esticar a perna, que o joelho estrala, e por aí vai. Então, você vê que a expectativa nossa hoje é 80 anos, mas a pessoa que chega com 80 anos, às vezes não chega consciente, não se levanta de uma cama e depende dos filhos para que ela possa se levantar, para que possa comer, para que possa tomar banho. Ou seja, eu de jeito nenhum quero uma vida dessa. Deus me livre. Eu prefiro morrer novo do que viver 80 anos, mas desses 80 passar 30 em cima de uma cama sem poder aproveitar a vida. Não sei você, mas eu tenho esse pensamento. Então, nós podemos aprender com o povo que mais vive na Terra. Esse povo são os Hunzas. E aí tem pessoas agora, não sei se é o seu caso, que vão dizer, mas isso aí é porque o ambiente lá é diferente, não sei o quê. Aqui a gente tem que comer muito porque trabalha não sei o quê, blá, blá, blá. Então, eu vou desmistificar isso aqui para vocês, tá bom? Então, aqui nós temos 2 fatores que eles influenciam a longevidade. O primeiro deles é o fator ambiental, ok? Fator ambiental. E o segundo fator é o fator nutricional. Então, guarde essas palavras. O primeiro fator ambiental, e o segundo fator nutricional. E agora que nós pesquisamos o povo que mais vive na Terra, agora vamos pesquisar o povo que menos vive na Terra. E aí eu fui fazer também uma pesquisa e nós chegamos à conclusão de que o povo que menos vive na Terra são os esquimós. E por incrível que pareça, o significado da palavra esquimó é comedor de carne crua. Lembra que eu falei para vocês que são os 2 fatores que influenciam a longevidade? O fator ambiental e o fator nutricional. Ou seja, onde eles moram, que é muito gelado, só tem gelo para onde você olha, não tem vegetação. Então, eles só comem carne. E essa carne, geralmente, ela é uma carne crua. E qual é a expectativa de Joseudes de vida de um esquimó? 29 anos. Por incrível que pareça, 29 anos. Eu esqueci de citar, mas teve um doutor americano que ele foi lá na tribo Hunza e ele foi pesquisar um pouco qual era o segredo desse povo. E ele percebeu que as pessoas lá com 30 anos, a visão era perfeita e eles não tinham problemas de coração. Hoje tem jovens com 25 anos que usam óculos, né? Hoje tem pessoas, eu tenho uma tia minha que ela não tem nem 40 anos de idade e toma remédio para controlar a pressão arterial. Então, ele foi lá visitar esse povo e ele viu que é um povo que vive muito e também um povo que vive com qualidade de vida. Porque, como eu falei para você, não adianta viver muito se esse muito não for com qualidade. Eu prefiro morrer cedo do que viver 80, 100 anos
e passar 40 anos deitado em uma cama sem poder fazer nada. Então, o povo que mais vive na Terra, eles nos ensinam que o fator nutricional e o fator ambiental, ele influencia demais na nossa saúde. E aqui, a alimentação predominante do povo que menos vive, né, que são os esquimós, no caso, é a carne. Infelizmente, é a carne. Mas aí você já pode estar pensando, então aí vem ele falar que tem que parar de comer carne, tem que comer soja, e não sei o que mais lá, porque é pecado, blá, blá, blá. Não vou falar nada disso. Eu vou deixar que você tire as suas próprias conclusões. Tá bom? Afinal, Deus deixou as leis de saúde. Se você quiser viver muito, você siga. Se não quiser, você é livre. Ele deu o livre-arbítrio para você. Agora, depois, lá na frente, não venha reclamar, não venha pedir a irmãos que orem por sua saúde, simplesmente pelo motivo porque você está negligenciando aquilo que Deus disse que não poderia negligenciar. Fica a seu critério, você que escolhe. Então, o Éden, ele é a maquete ilustrativa de como nós deveríamos viver hoje. Então, esse verso é bem conhecido, né? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu vou abrir também aqui a minha. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29, nós vemos a dieta que Deus estabeleceu para o homem, né? Gênesis 1, 29 e 30, diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, de todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será mantimento. E os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Teve uma galera aí do Centro de Enfermidades, lá dos Estados Unidos, o CDC, que eles foram pesquisar um pouco. Eles foram pegaram aqui o capítulo de Gênesis, da criação do homem e a alimentação, e eles foram pesquisar a fundo a respeito da estrutura do homem e da alimentação. E aí tem muitas especulações, né, a respeito da altura de Adão. Uns dizem que que era muito alto, outros dizem que não era tanto assim, e por aí vai. Então, na pesquisa que eu fiz, segundo o CDC, que é um centro de enfermidades americano, eles disseram que Adão tinha entre 4 e 5 metros de altura. Tá bom? Não sei se é verdade, poderia ser que ele fosse mais alto ou mais baixo, isso aqui não vai influenciar muito, mas eu quero que você imagine aí um cara com 4 metros de altura, 4, 5 metros de altura, é um cara enorme. Hoje uma pessoa com 2 metros aqui, ela já sofre bullying, então imagina Adão aí que tinha seus 5 metros de altura, né? Imagina a força que um homem desse tem, imagina o bíceps desse cara, porque eu acredito que ele era sarado, ele era um cara forte, um cara bonito. E Ellen White disse que Eva, ela era um pouco menor do que ele, né? Como se batesse aqui nos ombros. Inclusive a gente estava conversando sobre isso ontem lá na casa do pastor Adilson. Então, Adão era um homem muito alto. Vamos imaginar aí um cara entre 3 e 5 metros de altura. Eu acredito que esteja aí nessas duas alturas aí. Então, imagina um homem desse tamanho. Imagina também a alimentação que o Criador deu para ele. Ou seja, Deus não passou para ele, para você ficar mais forte aqui, você vai comer 100 gramas de peito de frango por dia, vai comer aqui 3 quilos de carne. Não, Deus não falou isso. Ele disse, toda fruta, toda semente, tudo que está aqui servirá para o vosso mantimento. E até para os animais. Deus também diz assim, olha, tudo isso aqui vai servir para o vosso mantimento. Ele não falou que deveria comer carne, ele não falou que precisava. Então aqui já quebra o primeiro padrão. Tem pessoas que querem deixar de comer carne e ficam, como é que eu vou substituir? Você não precisa substituir carne. Por quê? Porque ela nunca foi feita para o seu consumo. Então você não vai substituir uma coisa que você nunca precisou. Então, tira da sua cabeça que para que você possa ser forte, para pessoas que vão para a academia, né, que querem construir um físico bonito e tal, que você precisa comer carne. Você não precisa comer carne. Sabe por quê? Porque Deus já deixou toda a diversidade do reino vegetal para você. Toda a diversidade. Desde oleaginosas, feijões e por aí vai. Então, a lista é vasta. Deus ele fez as coisas com muita abundância para o ser humano. Então, se você for pesquisar aí uma dieta para ganho de massa muscular, você vai ver muito, né? Tem que comer muito frango, tem que comer muita carne, blá, blá, blá. Então, o próprio nutricionista de Adão, chamado Jesus, ele diz assim, olha,
toda fruta servirá para o vosso mantimento. Ou seja, para manter aquele homem com um porte muito forte, a fruta, legume, verdura e oleaginosas era o suficiente para ele. Então imagina para tu, que tem só 1,80, 1,90 no máximo. Será que não vai sustentar você essa alimentação? E aí é muito comum as pessoas dizerem assim, ixi, parou de comer carne, já estou vendo que ele está emagrecendo, né? Está só comendo soja, coitado. Então as pessoas elas ficam nessa neura, né? Ai meu Deus, como é que eu vou substituir? Então anota aí, você não precisa substituir carne, porque ela nunca esteve no seu cardápio. Deus não fez você para comer carne. E eu vou explicar para você o porquê ele permitiu lá, fez a lista lá de Levíticos 11, né, sobre os animais impuros e tal, e os animais limpos. Eu vou explicar para você mais na frente. Lembre que ainda a gente vai ter outra sermão, quando voltar aqui a igreja a funcionar, eu quero falar sobre mais algumas coisas que não vai dar para eu trazer aqui para vocês, né? Então, qual foi a providência que Deus tomou? Qual foi a providência que Deus tomou logo que entrou o pecado no mundo? Olha só que interessante. Gênesis no capítulo 3, no versículo 24, diz assim, ó: E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus fez foi restringir o acesso à árvore da vida. Por quê? Deus não queria que o homem fosse um pecador eterno. E se você ler o livro História da Redenção, você vai ver que o plano de Satanás era fazer com que Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, para que eles pudessem se tornar pecadores eternos. Só que Deus, a primeira coisa que ele fez foi restringir. E também depois, ele fez mais uma outra coisa, ó, que está aí no verso 18. Ele diz assim, ó: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Se você voltar a Bíblia lá no capítulo 1, versículo 29 e 30, você vai ver que as ervas estavam para os animais. E agora Deus disse assim, olha, agora você vai comer erva. Por quê? Porque Deus sabia que o homem ia ficar doente. Mas mesmo o homem ficando doente, mesmo agora a dieta do homem sendo falha, mesmo agora o homem não se alimentando da dieta que Deus escolheu, não comer do fruto da vida, Deus ele preparou uma farmácia. E são as ervas. Então, o medicamento que você tem em casa é feito das ervas, ele vem da natureza, ele vem de onde Deus fez, ninguém do nada cria um remédio, não, ele pega as coisas aí da natureza, as ervas, pega o poder medicinal delas e faz o remédio. Então, melhor do que você ir no sintético, que o remédio é sintético, né? É melhor você ir no natural, que é o que está na natureza, são as ervas que Deus preparou aí para as pessoas. E aqui eu quero ler um verso com você, que eu acho bem interessante esse verso, que está no livro de Deuteronômio, no último capítulo de Deuteronômio. A gente vai ver aqui uma característica das mortes na Bíblia. Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 7. Abre aí tua Bíblia também. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Diz assim, ó: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Ou seja, na Bíblia, a característica de morte na Bíblia é que as pessoas elas tinham uma vida longa e uma morte curta, uma morte rápida, né? Você vê aqui que a Bíblia diz que não se escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. É como se ele tivesse morrido saudável, em outras palavras, né? Então, a característica de morte na Bíblia é uma vida longa, ou seja, 120 anos, é muito tempo, né? E uma morte rápida, muito rápida. Tipo, Moisés subiu lá em cima, olhou a terra, morreu. Hoje, já é diferente, porque as pessoas elas têm uma vida curta, né? Uma vida bem pequena, e uma morte longa. Ou seja, eu conheço pessoas que estão lutando contra um câncer há 2 anos, há 3 anos, né? Tem pessoas aí que elas ficam doentes e ficam aí 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos da sua vida lutando contra uma doença. E na Bíblia não era assim, era o inverso. A pessoa vivia muito e morria rápido. Hoje a pessoa vive pouco e a morte ela é bem demorada. Por que será que isso está acontecendo? Tudo por conta da alimentação. Ou seja, quando muda a alimentação, muda também a expectativa de vida. E eu quero que você entenda isso. Então, a média de vida na Bíblia aqui, antes do dilúvio, era mais ou menos aí uma média de 912 anos.
na outra palestra, quando a igreja estiver funcionando, eu vou mostrar para você aqui o que aconteceu depois do dilúvio, qual foi a mudança no clima, qual foi a mudança na água. Então vai ser uma coisa bem louca, vai ser muito, muito massa mesmo, que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, antes do dilúvio, a média de vida era 912 anos. Então, imagina aí, você viver quase um milênio, né? Hoje, uma pessoa que vive 100 anos, ela entra no hall da fama, né? As pessoas tiram foto, passa até na TV. Imagina você viver 912 anos. Essa era a média antes do dilúvio. Após o dilúvio, a média estava mais ou menos ali entre 286 anos. Ainda era muito ano, né? Comparado a hoje, a gente de 80, 90 anos. E nos dias de Israel, qual era a média? E aí o salmista, lá no Salmo 90, verso 10, que é conhecido, ele diz assim, ó: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseiro e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Aqui é em outra tradução, mas se você abrir no Salmo aqui, 90, verso 10, Davi diz que o que passa dos 70 é enfado e canseira. Ou seja, a pessoa ela pode até viver 80 anos, mas você vê que é aquela vida que não tem mais sentido, aquela vida sem gosto, né? Aquela vida cheia de medicamentos, médico direto, a pessoa só vive no hospital, uma pessoa bem frágil, cai, quebra os ossos e por aí vai. Então é uma vida que Deus não escolheu para você. Deus escolheu você para viver bem, para viver muito. Só que, por conta da nossa alimentação, né, Deus ele permite, ele diz, rapaz, já que você quer se alimentar dessa forma, então vai lá, né? Então aqui nós temos alguns passos para que você possa ter uma vida mais saudável. E eu acho que vocês já estão pensando aí. Escreve no chat para mim, eu quero ver as respostas. Vou até sair aqui da minha apresentação de slide. Vou voltar aqui para o YouTube de novo. Escreve aí no chat para eu ver. Eu quero que você me diga. Se hoje, para que você possa ter mais saúde, qual é a primeira coisa que você deve fazer? A primeira de todas. O que vem aí na sua cabeça? Escreve aí no chat que eu vou olhar e vou ler alguns comentários aqui agora. Quando se trata de saúde, qual é a primeira coisa que você deve fazer para que você possa viver mais? Escreve aí para mim. Não tá nem aparecendo. E vai dizendo para mim, por favor. O meu não tá nem. Então escreve aí para mim. A gente tá com deu um probleminha aqui. 8 remédios naturais, né? Pronto, o Flávio colocou os 8 remédios naturais, muito bem. Vão colocando aí que eu quero ver a resposta de vocês. Eu quero ver quem é que vai acertar. Muitas frutas e verduras, muito bem, também está certo. Fátima, muito obrigado, Fátima, pelo seu comentário. Vão colocando aí mais. Eu quero ver quem é que vai acertar. Pronto, obrigadão, Guilherme. Vamos olhando aqui. Bianca colocou, controlar o desejo de comer tudo o que pensa, verdade. Compulsão alimentar hoje, ela mata muitas pessoas. Mata mesmo. Você nem está com fome e fica inventando, pensando que está com fome, né? E aí, Michelle colocou consciência. Leandro colocou estudar sobre o assunto. Silvio Dias colocou se alimentar bem. Fátima colocou fazer exercícios, muito bem. Maria Luísa colocou comer mais vegetais, verduras, frutas e diminuir o excesso de industrializados. Olha, você falou industrializados aqui, eu gostei. Toda essa comida industrializada, essa comida que vem em lata, né, enlatados, embutidos, essas carnes defumadas, tudo isso aí é veneno. É um veneno pesado mesmo. Saindo colocou abandonar a carne, né? Eu falei tanto de carne aqui. Será se realmente a primeira coisa que se deve fazer é abandonar a carne? Beber bastante água, colocaram aqui também. Então vamos lá. Muito obrigado pelo comentário de vocês. A primeira coisa que você deve fazer, se você quer viver mais, é reduzir a quantidade de alimentos que você está comendo. Ou seja, a carne ela fica aí no ranking aqui, fica aí lá para o 3º ou 4º. Ou seja, antes de tudo, antes de deixar a carne, você precisa reduzir a quantidade de comida que você está comendo. A revista Time Magazine, ela fez uma pesquisa a respeito disso e eles encontraram 2 tipos de pessoas. O primeiro
são as pessoas que morrem pela falta de comida, né? Pessoas que têm muita escassez de comida. E o segundo grupo são as pessoas que morrem pelo excesso de comida. Então, aqui na nossa região, na nossa redondeza, as pessoas elas morrem mais pelo excesso do que pela falta. Ou seja, eu nunca vi aqui, pelo menos aqui em Cajazeiras, não ouvi falar ainda, né, que alguém morreu de desnutrição ou porque não tinha o que comer. Porque, por mais que a gente saiba que uma pessoa não tem nada, a gente faz uma cestinha, leva lá, ou seja, a gente tem abundância. Só que o excesso ele também faz mal. A diferença entre veneno e remédio é a dosagem, né? Se você pegar um remédio aí que pode servir para dor de cabeça e tomar ele todo de uma vez, a papeleta completa, talvez aí ele tenha uma reação muito forte de você chegar a morrer. Então, com a comida é da mesma forma. E segundo a irmã White, temperança é você se abster das coisas que fazem mal e usar com sabedoria as coisas que fazem bem. Ou seja, tem pessoas que dizem, agora eu vou comer só frutas. Aí come 1 quilo de uva todo de uma vez. Vai fazer mal também. Cuidado que Noé comeu muita uva lá, né? Tomou muito vinho e depois ficou desfilando pelado. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é somente a dosagem. Então você deve se abster das coisas que fazem mal e usar com sabedoria as coisas que fazem bem, com temperança, né? Aí tem pessoas que dizem, deixei de comer carne, vou comer castanha. Pega 1 quilo de castanha e come todinho de uma vez. Vai fazer mal. Por quê? É uma coisa que faz bem? Sim. Foi criada por Deus? Sim. Mas se eu comer em excesso, vai me fazer mal. Ou seja, comer em excesso é tão perigoso, é tão ruim, que até como você come uma coisa boa, que faz bem para a sua saúde em excesso, vai lhe trazer um mal danado. Então, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, no capítulo 5, a irmã White diz assim, comer em excesso cansa mais do que trabalhar em excesso. Ou seja, é melhor você trabalhar muito do que você comer muito. E aqui na revista Time Magazine, que eu falei para vocês, os cientistas eles disseram que se nós reduzirmos em 30% a ingestão de calorias vazias, nós podemos aumentar em 40% a expectativa de vida. Ou seja, você reduz 30% das calorias vazias que você come, eu vou explicar depois o que é isso. Não sei se hoje, mas na próxima aqui eu vou explicar para vocês. Se você reduzir 30% dessas calorias, você pode aumentar 40% a sua expectativa de vida. E eu não vou nem perguntar, eu sei que todo mundo quer viver mais. Eu sei que todo mundo quer viver com saúde, todo mundo quer viver bem e por aí vai, né? Então, eu queria ler um verso para vocês que eu acho aqui bem engraçado. Está lá em Cantares, no capítulo 2. Abre aí tua Bíblia, Cantares no capítulo 2. É o livro das cantadas, né, das cartas de amor. Mas tem uma pérola de sabedoria aqui que eu achei bem interessante, eu queria compartilhar com vocês. Cantares, no capítulo 2, no versículo 15. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Você vai ver que é bem interessante essa passagem, eu gosto bastante dela. Deixa eu só achar aqui, é um livro difícil de achar. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, Não sei se você vai ler aí em outra versão. Talvez na minha seja diferente, não sei, né? Mas vamos lá. Diz assim, Cadê? Apanhai-me, 2,15, viu? De Cantares. O Cântico dos Cânticos, né? Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que esse verso quer dizer? Ele diz assim, olha, cuidado com as raposinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Ou seja, e raposa come uva? Até onde eu saiba não, né? Raposa não come uva, mas aqueles vinhais eram o canto perfeito para elas brincarem. E ali os agricultores, eles faziam ali o cercado, né? Só que deixavam pequenas brechas. As raposas grandes, elas não entravam, só que as pequenas, elas entravam. E eram justamente as pequenas que acabavam com tudo. Elas não comiam a uva, mas elas passavam a noite correndo lá, brincando. E aí, acabava que quando eles chegavam no outro dia, estava ali aquele vinhal todo quebrado, né? Então, o que Cântico dos Cânticos quer nos dizer aqui? Ele diz assim, olha, cuide das pequenas coisas, porque elas que devastam tudo, né? Às vezes, você chega na casa de uma pessoa, quer tomar um café? Não, pelo amor de Deus, café traz isso, mais isso. O Adventista sabe falar tão mal do café, né? E aí mostra verso na Bíblia, mostra passagem de Ellen White, mostra não sei o que mais lá, e come em excesso, né? Quando é o sábado ali, prepara aquele banquete, e a pessoa come até não aguentar mais, até a barriga doer.
depois vai, se deita, dorme um sono. Ou seja, às vezes a gente está ligado muito nas raposas grandes, né? O café para a gente é uma raposa grande, a Coca-Cola é uma raposa grande, carne de porco é uma raposa grande, por aí vai. Só que existem as raposinhas, e são as raposinhas que elas devastam os vinhais, né? Então, tome cuidado com as pequenas coisas que você faz, os pequenos hábitos, né? Porque eles podem causar um devastamento muito grande. Então, fica a pergunta aqui, já que o primeiro passo, eu vou falar só desse passo hoje, depois a gente fala do restante. O primeiro passo para que você possa viver mais é comer menos. Tem pessoas que dizem, Josias, mas eu malho, eu treino, eu trabalho, eu não aguento. Eu vou dar um exemplo para você de mim, né? Vocês sabem, eu estou morando aqui agora em Cajazeiras faz pouco tempo. E de onde eu moro para onde eu trabalho dá 8 quilômetros, dá 7 e um quebrado. E aí, no caso, ida e vinda todos os dias, aproximadamente aí 16 quilômetros eu faço de bicicleta. E tem dias que eu faço jejum intermitente, ou seja, eu só almoço e janto. Não fico com fome, não emagreço, não acontece nada. Simplesmente porque eu aprendi a governar essa questão da minha compulsão alimentar. Então eu acordo 4 da manhã, eu vou dormir aí por volta das 10 horas, 10 e meia toda noite. E aí quando é 4 da manhã eu acordo, treino, faço meu devocional, às vezes eu lancho, às vezes eu não lancho, já vou direto trabalhar, almoço lá 12 horas, passo a tarde sem comer nada e como quando eu chego de 6 e meia, 7 horas. Então nós devemos aprender a controlar a compulsão alimentar. Sabe por que você come muito? Porque geralmente a dieta do brasileiro é uma dieta muito falha. Por exemplo, você come um pão com cevada, pão não é nada, pão passou meia hora, o pão ele desaparece. Ou seja, ele deixa os dejetos que fazem mal para o seu corpo, mas ele não lhe sacia. Ou seja, isso aí é o que os cientistas chamam de calorias vazias. Você come muita coisa, só que não há nutrição nessas coisas. Ou seja, você quer ser uma pessoa viva, mas só se alimenta de coisa morta. Tá entendendo? Não tem lógica, não faz sentido. Então, para que você possa comer bem e se fartar, você precisa comer comidas ricas em nutrientes. Não quer dizer que você comeu muito, encheu a barriga. Às vezes ali não tem nada de nutrição. É só um bolo de massa que vai fermentar, virar álcool e fazer mal para o seu intestino. Então, a boa digestão, ela depende de 4 fatores. Primeiro, a quantidade de alimentos que você está ingerindo, né? Você já viu que a irmã White, ela disse que nós precisamos... Ela diz assim, poucas pessoas precisam de uma terceira refeição. Aí tem pessoas que dizem assim, não, mas isso é no tempo dela, que lá era frio, que não sei o quê. Não é, serve para hoje também. Ou seja, tem bodybuilders que eles dizem, bodybuilder é aquele cara bem fortão, musculoso, que vai para a competição e tudo. Eles dizem que você precisa comer de 2 em 2 horas. Imagina o estômago de uma pessoa dessa, quando ela chegar a 40 anos, ele já trabalhou o dobro. Ou seja, essa pessoa ela já começa a ter problemas, tem que tomar uma série de remédios. Por quê? Porque nem quando essa pessoa estava dormindo, o estômago descansava. Ele trabalhava incessantemente, né? Então, a boa digestão, ela depende de 4 fatores. O primeiro, quantidade dos alimentos, ou seja, reduz a partir de hoje. E como é que você vai reduzir e mesmo assim não vai ficar com fome? Eu vou passar para você aqui um macete. Eu sei que muitas pessoas não gostam, mas é essencial. Primeiro, não coma comida acompanhada com nenhum líquido. E se for, que seja bem pouquinho mesmo. 2 dedinhos, 3 no máximo. Tem pessoas que pegam um copo de suco e isso aí dificulta bastante a digestão. Então, elimina o líquido e come devagar. Pega aí, gasta 30 a 40 minutos em uma refeição. Mastiga bem, porque a digestão ela não começa no estômago, ela começa na boca. Ali mesmo na boca já tem uma chamada digestão química. O alimento ali ele já vai sendo quebrado, já vai sendo triturado e alguns aminoácidos que já tem aí nas suas papilas gustativas, eles já vão entrando em contato com a comida e a digestão ela já começa na boca, não começa só no estômago. Então, larga o suco, né, a água, qualquer líquido e mastiga bem, que você vai ver que no seu cérebro, tem uma parte do seu cérebro que ele é como se ele apitasse, dá o alerta quando a saciedade ali ela é alcançada. E não só é alcançada quando você come muito, mas se você parar e comer menos, bem devagar, sem pressa, sem estresse, você vai ver que você vai comer a metade daquela comida e mesmo assim vai se fartar. Então você está dando energia para o seu corpo, trabalhar em outras coisas, né? E também, principalmente, dando energia para o seu corpo se recuperar. Por quê?
Todos os dias nós lesionamos o nosso corpo com a alimentação. Por exemplo, açúcar, altamente inflamatório, leite, altamente inflamatório. Então, a gente acaba com o nosso corpo. E se você não dá um tempinho, não deixa armazenado energia para que ele se recupere, você vai morrer. Então, quando você come menos, você está dando chance do seu corpo se curar. Ou seja, ele vai ali recuperar a lesão que você mesmo causou. Então, o primeiro passo é para uma boa digestão, quantidade dos alimentos, né? Segundo, qualidade dos alimentos, ou seja, comer bem não é comer muito. Tem pessoas que comem uma serra, mas ali aquela comida talvez ela não esteja nutritiva. Então, opte sempre pelos integrais. Pão integral, arroz integral. E tem pessoas que dizem, meu Deus, mas é muito caro, não sei o quê. O pessoal sempre tem essa desculpa, né? Não é caro não, ó. Eu sei, eu moro só, né? E aí, 1 quilo de arroz eu como em 3 semanas, ou seja, é muito tempo. 1 quilo de arroz integral. E aí, se você vai comer o arroz cru, o arroz branco, o arroz parbolizado, ele rende até menos, o integral rende mais. Então, vai ser mais econômico para você. O terceiro é a frequência que comemos, ou seja, os intervalos que nós damos. E aí, o quarto é a combinação dos alimentos. Tem pessoas ali que misturam a carne com batata e depois metem uma salada, entre aspas, né? Que mistura ali o alface com a tomate, o pessoal chama isso de salada, só que isso aí não é salada, isso é uma bomba que vai causar uma confusão no seu estômago. Aí é comum a pessoa termina de comer, começa a arrotar, é muito comum a pessoa terminou de comer, a barriga dói, você sente aquele sono, vai se deitar. Tudo isso é porque você não seguiu esses 4 passos, né? O primeiro, quantidade dos alimentos. O segundo, qualidade dos alimentos. O terceiro, frequência que você come, qual o intervalo que você dá para que essa digestão ela seja concluída. E quarta, a combinação dos alimentos. E aí, para a gente fechar hoje, o resto eu vou passar para vocês aqui no outro sermão. Eu trouxe uns trechos aqui de Ellen White, ela falando sobre qual o tempo ideal entre uma refeição e outra. E ela diz assim, para pessoas de hábitos sedentários, as ceias tarde da noite são particularmente nocivas. Para essas, as desordens criadas são geralmente o começo de doenças que findam na morte. Aí ela continua, pelo menos 5 ou 6 horas devem entremear as refeições. E a maior parte das pessoas que experimentarem esse plano verificarão que 2 refeições por dia são preferíveis a 3. Tá vendo? Ou seja, ela diz assim, poucas pessoas precisam de uma terceira alimentação. Talvez você nem precise e você esteja fazendo 5 ou 6. Tem um cara aí que a gente segue ele, eu e o Rodrigo, né? Que é o Gian, e ele deu um exemplo bem interessante que eu queria citar aqui para vocês. Ele é um cara que ele é vegetariano estrito e ele é muito forte, musculoso, só come 2 vezes por dia e o cara é muito forte, ou seja, não significa que você comer muito vai deixar você mais forte, tudo é mito. Então, o que ele fala? Ele dá o exemplo do nosso estômago como uma máquina de lavar, né? Quando você põe a roupa suja na máquina de lavar, primeiro tem aquele molho e tal, aí bate a roupa, depois seca aquela água, enxágua, depois tem todo um processo que eu não sei mostrar para vocês qual é. E depois ali, quando você tira aquela roupa, ela já está quase seca, né, na máquina de lavar, não é no tanquinho, é na máquina de lavar. Então, se você, quando a roupa ela já está naquele processo lá secando, você joga ali uma roupa suja, a máquina ela vai precisar começar tudo de novo. Vai lá lavar, centrifugar, fazer não sei o que mais lá, e depois vai secar. Ou seja, 2 coisas. O processo vai ser reiniciado e segundo, aquela roupa que já estava limpa, ela vai se sujar. E é justamente isso que acontece quando você come e depois joga mais comida em cima. Quando você almoça, por exemplo, o seu corpo ele começa o processo de digestão. Só que aí depois, tem pessoas que comem até 1 hora depois que almoçou. Eu não consigo entender essa pessoa. 1 hora depois que almoçou, essa pessoa vai lá e diz, não, vou comer aqui só uma frutinha, vou comer só um docinho para beber água, as pessoas dizem, né? E aí quando você come aquela comida, novamente vai começar uma digestão e aquela comida que você almoçou, ali ela vai virar um bolo ela vai fermentar e aí vai virar álcool, ou seja, você está sendo um alcoólatra e nem sabe. É bem complicado, né? Então, dê um espaço entre 5 ou 6 horas. Por exemplo, se você comeu 7, almoce 12 e jante 7 horas da noite. Por quê? Porque você deve dar um espaço para que a sua refeição ela possa ser digerida. Aí você diz, não, mas eu não aguento, Josias, eu não aguento. É simples, faz um jejum aí de 1 semana, como eu fiz no começo do ano, você vai ver como você vai ficar bem forte, tá bom?
Então, eu queria mostrar aqui para vocês, só para a gente finalizar, como que Jesus enfrentava as crises. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Aí Ellen White diz assim, ó: Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus ao homem como inapreciável dom. Assim, se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno. Ou seja, se você come demais, você não vai conseguir enxergar a beleza do Evangelho. Então é por isso que eu falo, pessoal, que a alimentação saudável ela não está ligada apenas a não fazer mal aos animais. Você parar, por exemplo, de comer carne, adotar uma dieta vegetariana estrita, por exemplo, que não usa nem o ovo nem o leite, e por aí vai. Não é só essa questão de bem para a natureza, mas é uma questão de comunicação entre você e o Criador. Jesus ele enfrentava as crises de jejum. Nós, a maioria das pessoas, na verdade, quando elas têm uma ansiedade, elas comem mais. E aí, o estômago abarrotado, Satanás ele opera e essa pessoa não consegue tomar uma boa decisão, porque simplesmente ela não tem energia. Toda a energia ela está lá no estômago digerindo a comida, né? Tentando recuperar aquele estrago que você fez. Então, no nosso próximo encontro, eu vou falar para vocês a respeito da carne, a respeito do ovo, a respeito do leite. Nós vamos falar sobre muita coisa ainda, tá bom? Isso aqui é só a introdução, é só o começo. E para hoje para você, eu queria fazer um apelo. Larga o açúcar branco refinado da sua vida. Joga fora, joga no lixo, queima, passa por cima dele de moto, não sei. Faz qualquer coisa, mas joga fora. Não permita que esse veneno entre na sua casa. Não permita. Você vê hoje que a maioria das pessoas tem problemas de ossos, né? Sabe por quê? Porque simplesmente quando você ingere o açúcar é uma substância estranha para o seu corpo. E aí ele não pode ficar no sangue na forma como você ingere. Então o que acontece? O seu corpo, como é muito inteligente, ele tem que transformar aquele açúcar em hidróxido de cálcio para que ele seja absorvido. E depois é eliminado, né? Então, adivinha onde é que o seu corpo vai pegar o cálcio para transformar o açúcar em hidróxido de cálcio? Muito bem, nos seus ossos. E é por isso que hoje as pessoas elas têm doença nos ossos, os ossos são fracos, tem gente que cai uma queda, quebra a perna, cai uma queda, quebra o braço. Por quê? Açúcar branco refinado. Aí você diz, meu Deus, isso aqui eu não consigo substituir, não consigo deixar. A vida é sua, você faz o que quiser, mas um conselho de amigo, eu já deixei aí tem uns 2 meses, não sinto falta de nada, nem da carne, não sinto falta do açúcar. Você pode comer um churrasco na minha frente, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu entendi que eu não preciso daquilo. Então, se você, a partir de hoje, começar a estudar mais, você vai ver que a saúde ela não está ligada somente à estética, a ser forte, musculoso, não. Está ligada à sua comunhão com Deus. E aí Deus ele lhe chama, porque a terceira mensagem angélica, você vê ali que apresenta o maná que estava dentro da Arca da Aliança. Você acha que o maná significa o quê? Alimentação. Ou seja, Deus ele quer começar uma revolução através da alimentação e ele quer usar você. Mas como é que você vai servir de exemplo para as pessoas se você é acima do peso, se você toma um bocado de remédios, né? Então, dê espaço para o seu corpo, dê tempo que ele vai se recuperar de tudo. Mas para isso, fica 2 coisas que eu quero dizer para você. Reduza a alimentação que você está comendo e elimine hoje mesmo. Não tem esse negócio de quando acabar, não. Não, joga fora logo o açúcar branco refinado, tá bom? Então, aí onde mesmo você está, eu queria fazer uma oração por você para que Deus possa cuidar da sua vida. Oremos então. Santíssimo Deus e poderoso Pai, nós somos gratos ao Senhor pelas bênçãos. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos ao Pai perdão pelos nossos pecados. Pedir que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que o nosso corpo ele possa ser transformado em uma máquina de adoração a Ti. Vem nos ajudar, Pai, a entender nas Escrituras e a ver, ó Deus, a profundidade do tema de saúde na Bíblia, que não é só uma questão de estética, Pai, mas é uma questão de salvação. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa perdoar-nos, cuide de cada pessoa, Pai, que está aqui presente nessa live, que o Senhor possa abençoar as famílias e nos dar sabedoria, Deus, para que a gente possa se alimentar e mesmo na nossa alimentação a gente possa honrar ao Teu nome. Perdoe os nossos pecados, cuide de nós, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. E se prepara que os outros vídeos, as outras pregações vai ser bem mais profunda do que essa. Essa aqui foi só a introdução. Então, que Deus abençoe
Pense bem, pesquise, não acredite em nada do que eu falei. Vai lá e pesquisa, vai lá e estuda e tire as suas próprias conclusões. Que o Senhor o abençoe.